Minhas saudações fraternais. Temos como tema o Programa de Residência Pedagógica do curso de Sociologia no contexto da pandemia de Covid-19. O trabalho é orientado pela professora Joana Elisa Rove, tendo como participante Paula Nosté e Ivo João Gomes Ferreira. A parte introdutória é dizer que desde o final do ano 2019 começou-se a desenvolver a atual pandemia de Covid-19 que se veio alastrar por todo o mundo. Segundo Christian et al., o coronavírus é o nome de uma família de vírus com 7 espécies que atacam seres humanos, atacando os pulmões, o que pode causar uma doença fatal. Com o alastramento da doença em dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou a ocorrência de uma doença de causa desconhecida na província de Wuhan. Um mês após este anúncio, este mesmo órgão declara a emergência de saúde pública de importância internacional em todos os continentes, sendo considerado como uma pandemia. Nesta mesma linha, no Brasil, em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declara a emergência de saúde nacional. A partir desse sentido, o Brasil, a partir do mês de março, vários estados e municípios de federação, incluindo o Distrito Federal, decidiram tomar a iniciativa recomendada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, de isolamento social como a prevenção, a contaminação e o alastramento da própria doença. Em decorrência disto, várias escolas e as universidades suspenderam o calendário presencial. Neste sentido, a Unilab, através de uma comissão de enfrentamento à Covid-19 e através de uma reunião e deliberação número 3, de 24 de março, decidiram suspender o calendário presencial na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab. No que concerne ao aspecto metodológico, nós adotamos uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Através disto, nós pesquisamos livros, artigos, teses e outros materiais que falam sobre o assunto. E a partir disto, nós fazemos uma análise. A partir destas análises, nós acabamos por tirar novas ilações. Em termos dos resultados de discussões, é dizer que o Estado supervisionário possui um papel importante na formação do futuro sociólogo, visto que proporciona um contato entre a teoria, contribuindo na aquisição dos conhecimentos valiosos para o futuro magistério. Na mesma linha, Senzala e Souza afirmam que o Estado supervisionário consiste no espaço de tempo da formação inicial do professor, em que o licenciado realiza a experiência de atividade profissional de docência na escola, o que vai possibilitar o docente fazer o encruzo dos conhecimentos entre a teoria e a prática. Para tanto, faz-se necessário também o apoio do supervisionado, dos professores que recebem o próprio estagiário nas escolas. Nesta linha, segundo Pereira, o Estado é um espaço de criação, de reflexão e, portanto, assume uma posição importante na formação teórica do professor, enfatizando o contato do estudante com as instituições educativas desde o início da formação. Neste sentido, o professor teria uma formação interdisciplinar com vista a dialogar com outros campos de saberes, tendo como objetivo de adequar às novas necessidades educativas, com vista a isto corresponder às expectativas e às demandas que a própria escola ou o espaço vai lhe proporcionar. Com o fim de superar tais dicotomias existentes entre a própria teoria e a prática, vários autores que nós consultamos, incluindo Lima e Pimenta, vão afirmar que o próprio estágio deve servir como um espaço ou como um instrumento pedagógico que vão contribuir para superar tais dicotomias existentes entre a própria teoria e a prática. Isto é, o estágio é uma área epistemológica que deve superar a visão tradicional com a prática instrumental a ser desenvolvida na perspectiva teórica e prática. Isto é, o estágio vai servir como um espaço em que o próprio aluno vai aplicar a teoria e a prática ao mesmo tempo, sendo estes dois elementos indissociáveis na formação do próprio futuro professor. Através desta interação da teoria e da prática, o próprio estagiário vai ter uma capacidade de compreender os fenómenos sociais no qual se desenvolvem as práticas educativas. Então, essas relações que vão ser
estabelecidos ou que vão ser criados para fazer o incruso entre a teoria e a prática vão ser muito fundamentais e podem contribuir de uma forma eficiente em que o próprio estagiário vai desenvolver uma capacidade de poder compreender as relações sociais e as relações de poder que vão se configurar no espaço educativo. Então, o próprio o estágio vai servir como um instrumento que vai alicerçar ao próprio estagiário a compreender estas dinâmicas que vão existir dentro da própria escola, fazendo com que este compreendam as diversidades existentes dentro da própria escola. E, a partir dessa compreensão das diversidades existentes, o próprio estagiário vai desenvolver uma capacidade e uma prática educativa com vista a compreender essas relações, a não reproduzir uma lógica reprodutora que vai invisibilizar as outras camadas. A partir de nós, aqui podemos dizer, uma visão que vai hierarquizar, considerando os outros como inferiores, os outros como superiores. Então, compreendendo essas relações existentes, o próprio estagiário vai adotar uma capacidade metodológica e teórica com vista a poder dialogar com as demandas sociais, culturais, económicas, políticas que possam advir no contexto da própria escola. Então, é importante dizer que as teorias que vão sustentar esta visão vai nos ajudar muito a superar esta visão de pensarmos que a própria teoria ou aquilo que nós aprendemos na escola é diferente com aquilo que nós podemos observar no campo empírico. Então, essas experiências empíricas e as experiências teóricas vão ser muito fundamentais para nós podermos aperfeiçoar o nosso trabalho como futuro professores. Então, é preciso nós compreendermos também as armadilhas que possam advir no campo educacional, porque, bem, como nós sabemos que a própria escola é um espaço de relação que pode ser usado como um espaço de produção de uma lógica dominante ou pode ser como um espaço que que pode ser utilizado para formar uma consciência crítica e uma reflexão autónoma com vista a proporcionar os discentes uma capacidade de compreender as armadilhas existentes dentro da própria escola. Então, em forma de conclusão, a partir dos diálogos que nós propomos aqui com vários autores e autoras, nós acabamos por perceber que a própria participação no programa de residência pedagógica vai contribuir no aperfeiçoamento das atividades do desenvolvimento acadêmico profissional e futuramente do exercício do magistério enquanto o professor. Então, é importante também dizer que nós acreditamos nessa possibilidade de uma preparação para o futuro professor que vai atuar nas escolas respeitando a diversidade e trabalhando sobretudo com o encruzo das epistemologias, porque nós partimos da ideia que todos os professores ou todos os alunos e entre os demais, eles têm uma forma do conhecimento. Então é preciso nós considerarmos estas formas de conhecimento, estas formas de produção do conhecimento para nós podermos adotar uma epistemologia que vai ser capaz de dialogar com essas diversidades existentes nas escolas. Então estas são as referências que nós utilizamos para a produção destes trabalhos. Então, agradecemos ao Programa de Residência Pedagógica, que é financiado pela Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é CAPES. Obrigado pela atenção dispensada.